vamos então avançar para a lição da quarta-feira, que vai agora de uma forma mais evidente tratar dos desdobramentos. E essa sessão, que é bem mais longa que a descrição do capítulo, os autores destacam aqui 3 aspectos muito interessantes, e eu quero então destacá-los também. Primeiro, nessa história, eles afirmam, ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego, que não enxergava fisicamente falando, ele passa agora a ter uma visão, não só a visão física, mas também discernimento espiritual, uma visão espiritual ao passo que ele cresce no seu apreço e na sua convicção de que Jesus era alguém especial. Os fariseus, por contraste, tornavam-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiramente ficando divididos a respeito de Jesus, como diz o verso 16, e depois, sem saber de onde ele veio. Eles questionavam a origem de Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer justamente quem é Jesus. Quem é Jesus? Esse tema dos sinais, que é o tema da nossa lição, o título da nossa lição, em João 9, ele se cruza, diz aqui os autores, com vários outros temas do Evangelho. Então, João vai dizer, ele reafirma que Jesus é a luz do mundo, ele também trata dessa origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde ele vem? Foram as perguntas feitas pelos membros do Sinédrio. Qual é a sua missão? Não sabiam. E se ouviam falar, negavam, A figura de Moisés também volta a ser mencionada aqui, foi mencionada lá no capítulo 6, volta a ser mencionada aqui no capítulo 9. E lembrando que algumas pessoas preferiram amar mais as trevas do que a luz, enquanto outras responderam com uma resposta e uma atitude de fé. Terceiro ponto, a cegueira espiritual dos líderes. Então, primeiro ponto, uma inversão, o cego começa a enxergar muito mais e aqueles que aparentemente viam se tornam cada vez mais cegos espiritualmente. O relato dá a oportunidade de João responder questões sobre Jesus e agora vem o foco no terceiro ponto, que é a cegueira espiritual destes líderes religiosos, que os autores afirmam que era algo assustador. Um mendigo, antes cego, declarou, desde que o mundo existe, verso 32 e também o verso 33, desde que o mundo existe, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso, não poderia ter feito nada. Ele foi interrogado, depois não acreditaram nele, chamaram os pais com medo disseram, olha, queriam saber se ele de fato era filho e se era cego. E quem havia feito aquilo disse, olha, que é nosso filho, que nasceu cego. Agora, quem fez isso nós não sabemos. E tinham medo de declarar. Eu fico imaginando que, muito possivelmente, a Bíblia não vai falar mais disso, mas muito possivelmente aqueles pais, os pais deste jovem cego de nascença, eles também se converteram, eles também se renderam ao poder de Jesus. E é muito interessante que esta insistência dos líderes em negar a autoridade de Cristo, a origem de Cristo, e o capítulo ele vai terminar de uma forma assim bastante sombria, não é? Muito triste, dizendo, primeiro falando para o veredito que eles deram para o rapaz. Você é todo nascido em pecado e como que tem a pretensão de nos ensinar? Além de rejeitar a evidência que estava ali patenteada, clara, diante deles, além de rejeitar, eles também agora o excomungam. Só você é todo nascido em pecado, trazendo o conceito já mencionado. E então, agora vem uma parte que eu acho muito linda. A lição não fez um comentário abrangente sobre isso, na verdade nem mencionou isso, mas eu gosto, ouvindo a Jesus que eles o tinham expulsado, aqui dos versos 35 ao 41, perguntou, ele encontra o homem e pergunta, você crê
no Filho do Homem? Olha que interessante. Essa pergunta, você crê no Filho do Homem? Ou seja, o cego de nascença, agora curado, ele sabia que aquele que o havia curado podia ser chamado dessa forma, senão ele dizia, mas eu não sei quem é esse Filho do Homem. E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem que é ele? Eu creio, mas eu gostaria de encontrar com ele. Essa é a expressão. E ele disse, você já tem visto, eu estou aqui diante de você. Então ele afirma, eu creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, Senhor. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, qual é a nossa resposta para o Senhor Jesus? Também vamos dizer assim, Senhor, eu creio. E não somente crermos de uma forma apenas intelectual, mas veja, ele creu e adorou, diz aqui o verso 38. Tem sido essa também a nossa conduta, a nossa postura, crer, não só de forma intelectual, não só de uma forma mais fria e distante, mas também nos prostramos e adoramos o Senhor Jesus. E Jesus continua dizendo, olha, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós estudamos isso na lição de Marcos, como é que Jesus queria que as pessoas não vissem. Essa era uma forma baseada lá no depoimento de Isaías, em que Jesus estava dizendo o resultado daqueles que o aceitavam e daqueles que não o aceitavam. Então, são lições muito especiais para nós. E aqui a lição termina aqui dizendo o seguinte, realmente aquelas pessoas não queriam ver. Que advertência sobre como o nosso coração pode nos enganar. Fica conosco com essa lição, para nós pensarmos, para a nossa reflexão. E com isso colocamos um ponto final aqui na lição da quarta-feira.